Imagine um mundo onde a extinção não fosse o destino final para todas as formas de vida na Terra. Um mundo onde as espécies extintas pudessem retornar à vida, desafiando as próprias leis da natureza. Essa ideia de desextinção tem capturado a imaginação das pessoas e inspirado inúmeros filmes de sucesso com dinossauros. Mas será que isso é apenas ficção científica ou poderia se tornar realidade? Há milhões de anos, um estranho ser conhecido como Coelacanth vagava pela Terra por mais de 300 milhões de anos antes de se extinguir ao mesmo tempo que os dinossauros. Pelo menos é o que acreditamos com base nos registros fósseis. Vamos explorar como poderíamos ressuscitar uma espécie de nossa escolha. Nossa primeira opção seria algo chamado seleção artificial, uma forma em que os cientistas selecionam características vantajosas ou interessantes e criam pares de animais na tentativa de tornar essas características mais comuns. Um exemplo disso é a domesticação moderna na pecuária, que ao longo dos anos tem transformado os animais em seres dóceis, engordados para o nosso benefício. O mesmo ocorre com os cães, nos permitindo criar criaturas bastante interessantes que são descendentes de lobos predadores de topo. O que os cientistas fazem é procurar por características semelhantes aos ancestrais de uma espécie animal e em seguida reproduzi-las, tentando voltar no tempo. Se forem bem-sucedidas, isso pode resultar em espécies que assemelham muito aos seus antepassados extintos, talvez tanto em aparência quanto em comportamento, embora seus genomas ainda sejam um pouco diferentes. Um bom exemplo de reprodução seletiva é o caso da quagga, um tipo de zebra que foi caçada até a extinção no final do século XIX. A quagga é notavelmente diferente das zebras que conhecemos, pois possui uma falta distinta de listras em grande parte do corpo, especialmente na metade traseira. Então, nos anos 1980, mais de 100 anos após a extinção, pesquisadores na Namíbia iniciaram o processo de reprodução seletiva ao descobrir 9 zebras com listras consideravelmente mais claras do que as demais. Após anos de vida, as zebras reproduziram 116 descendentes. Essas zebras foram levadas para um criador especial na África do Sul, onde passariam seus dias se alimentando, dormindo e, bem, você sabe o resto. Após anos de vida, as zebras reproduziram 116 descendentes, 6 dos quais exibiam uma clara falta de listras em metade de seus corpos. No entanto, mais uma vez, o resultado não foi uma réplica exata da quagga. É uma espécie diferente que apenas se assemelha a essa nova zebra especial em termos de aparência. Mas em termos genéticos, não é realmente impressionante. Bem, vamos dar o verdadeiro destaque da desextinção. Replicar o genoma de uma espécie extinta para produzir uma cópia o mais próxima possível da exatidão através da engenharia genética. A primeira opção é a clonagem. Para clonar um animal, primeiro você precisa obter uma de suas células e extrair o seu núcleo, que é o pequeno centro da célula que contém todas as informações genéticas. Depois de ter roubado o núcleo, você precisará de uma mãe substituta, idealmente o mais próximo possível do animal clonado. Ao inserir o núcleo roubado nas células do óvulo da mãe substituta, é possível que o embrião do animal clonado comece a se formar e eventualmente cresça em uma criatura viva, o que honestamente é simplesmente incrível. Eu sei que pode ser assustador, mas é fascinante. O mais insano de tudo isso é que o núcleo que você pega nem precisa ser algo especial como uma célula-tronco, porque quase todas as células do seu corpo contêm todo o seu código genético. Praticamente qualquer núcleo saudável servirá, seja a da sua pele, órgãos ou de qualquer outra parte. Isso foi demonstrado no primeiro caso de clonagem bem-sucedido de mamíferos, quando cientistas do Instituto Roslin, na Escócia, clonaram com sucesso a ovelha Dolly em 1996. O núcleo doado foi retirado de uma glândula mamária de uma ovelha e inserido em uma mãe substituta. Levou incríveis 435 tentativas, mas eventualmente a implantação foi bem sucedida e o embrião se formou e começou a crescer. Dolly, a ovelha, nasceu em 1996. Dolly viveu até a idade madura de 6 anos e meio, antes de ser atingida por uma combinação de artrite e doença pulmonar e ser sacrificada posteriormente. Houve muita especulação de que sua morte prematura, que ocorreu cerca de 6 anos antes do esperado, foi um efeito colateral da clonagem. Alguns veículos de notícias da época sugeriram que seus telômetros foram encurtados devido ao processo da clonagem, afetando sua expectativa de vida. No entanto, essas especulações foram rejeitadas pelos pesquisadores e posteriormente provaram ser falsas. Na verdade, quase não houve efeitos colaterais
do clone em relação à expectativa de vida. As ovelhas não enfrentaram tais problemas, incluindo uma linhagem celular semelhante à de Dolly. Mais de uma década depois, muitos animais foram clonados, como porcos, cavalos e até mesmo alguns macacos. No entanto, alguns cientistas na Espanha decidiram levar as coisas um passo adiante e tentaram clonar o ibex dos Pirineus, um tipo de cabra da montanha que havia sido declarada extinta em 2000. Um espécime foi capturado antes disso e os cientistas extraíram algumas amostras de pele de sua orelha, colocando-as em um freezer. Após várias tentativas, um embrião foi criado com sucesso usando esses restos congelados da cabra. Embora o clone tenha sobrevivido ao nascimento, tornando-se a primeira espécie a retornar da sepultura graças à clonagem, a cabra recém-nascida sobreviveu apenas por alguns minutos antes de sucumbir a complicações pulmonares. Foi um sucesso, sem dúvida, mas se a cabra tivesse sobrevivido até a idade adulta, não havia parceiros masculinos para se reproduzir com ela. Portanto, qualquer descendente teria que ser híbrido com uma espécie semelhante. No futuro, talvez possamos contornar essa questão com cuidado, extrair o cromossomo X e substituí-lo por um cromossomo Y. Isso provavelmente ainda não é viável. No entanto, o projeto como um todo mostrou que a extinção não pode ser o fim para algumas espécies. De fato, pode ser possível superar algumas das limitações da clonagem com o nosso segundo método. As tecnologias como o CRISPR têm avançado rapidamente nos últimos anos, o que nos permitirá em um futuro próximo usar novas técnicas para modificar diretamente os genes de um animal. Podemos inserir ou excluir sequências genéticas para que ele produza descendente semelhante aos seus antepassados, chegando muito perto desse resultado. Há alguns candidatos interessantes para a desextinção no futuro próximo. Um deles é o mamute lanoso, que foi extinto há quase 4.000 anos, pois habitava principalmente áreas mais frias do hemisfério norte. Muitos de seus restos mortais foram convenientemente preservados em ambientes gelados após a sua morte, e vários espécimes quase completos foram encontrados congelados na Sibéria, Alasca e Yukon. Embora alguns desses espécimes tenham sido datados de quase 30.000 anos, ainda há esperança de que essas antigas criaturas preservadas no permafrost possam fornecer DNA suficiente para ser clonado. Provavelmente seus embriões seriam gestados por uma fêmea de elefante asiático próximo em parentesco, mas até agora os esforços para criar um embrião não foram totalmente bem sucedidos. O que é interessante sobre o mamute lanoso é que não estamos apenas trazendo-o de volta para colocá-lo em um zoológico para turistas curiosos. Em vez disso, os geneticistas de Harvard estão pensando em grande escala e se uniram em uma empresa chamada Colossal Biotechnologies para começar o projeto bastante ambicioso. Segundo esses dois grupos, introduzir uma população de mamutes lanosos em algum tipo de híbrido de elefante-mamute pode realmente ajudar a combater as mudanças climáticas. Acredita-se que seu apetite gigantesco possa ajudar a limpar camadas de grama morta, permitindo que a luz solar alcance a grama mais cedo em áreas nevadas. Suas pegadas pesadas também podem compactar a neve, isolando o permafrost e evitando que ele derreta permanentemente. Isso seria benéfico, pois o derretimento do permafrost libera gases de efeito estufa. Além disso, os mamutes lanosos são conhecidos por derrubar árvores, o que pode parecer negativo, mas especialistas em desextinção veem isso como uma habilidade valiosa. Portanto, embora a clonagem e outras técnicas genéticas possam fornecer esperança para trazer de volta as espécies extintas, devemos lembrar que ainda enfrentamos muitos desafios e limitações nesse campo. Além do mamute lanoso, o próximo candidato também é o tilacino, mais conhecido como o tigre da Tasmânia. Bom, ainda estamos longe de ter zoológicos pré-históricos repletos de criaturas extintas, mas os avanços científicos nos aproximam cada vez mais dessa possibilidade, com abordagens mais cuidadosas e um foco no equilíbrio ecológico. A desextinção pode contribuir para a restauração ecológica e a compreensão de nosso passado evolutivo. Obrigado por assistir.